Primeira coisa, então, para a gente falar é o que seria o ciclo de manutenção da dor, né? Que eu gosto tanto de falar. Basicamente, é ele que explica o paciente desenvolver e fortalecer o seu transtorno ou seu problema. Então, assim, durante a nossa vida das pessoas, durante a vida do paciente, ele foi desenvolvendo crenças, né? Crenças bem negativas, irreais, rígidas sobre ele mesmo, sobre o mundo e sobre o futuro. Quando ele tem essas crenças bem desenvolvidas, então, ele começa a se envolver em certos esquemas de funcionamento que mantêm, que geram todos os seus problemas, né? Então, ele entra num certo relacionamento, uma crença sua é ativada, ele acaba entrando num esquema de funcionamento referente àquele relacionamento. Não posso me comportar dessa maneira, devo me comportar assim, assado. E por aí vai. Então, ele entra num processo de pensamentos disfuncionais, emoções disfuncionais e comportamentos disfuncionais. O problema aí é que muitas vezes esse comportamento acaba mantendo o paciente no seu problema, tá? Ele acaba não resolvendo as suas crenças, não resolvendo os seus pensamentos disfuncionais. E isso é o ciclo de manutenção da dor. Então, o paciente se envolve em padrões de funcionamento que mantém ele no seu problema. Então, esse daqui é um diagramazinho que eu gosto de utilizar como exemplo aí do ciclo de manutenção da dor. Então, nós temos aqui o modelo cognitivo. O que é o modelo cognitivo? Ele mostra pra gente que quando nós temos uma situação, um evento, um gatilho, tá? Então, nós temos uma situação, um evento, um gatilho. Essa situação, ela gera um pensamento automático, tá? Então, ela gera um pensamento automático. Então, eu penso algo sobre aquela situação que aconteceu. Eu penso algo sobre o evento que está acontecendo ou sobre o gatilho. O Ceni Lima perguntando qual é o endereço no YouTube. No link da bio tem lá. O YouTube é o YouTube da Live. Tá? É o canal do YouTube Lives, tá? Então, terapia cognitiva para profissionais Lives. Você encontra no link da bio um botão lá para você poder acessar, tá certo? Enfim, então você tem uma situação gatilho, isso gera então um pensamento aí automático. E esse pensamento automático gera então uma resposta emocional, tá? Então gera uma resposta emocional, que é uma ansiedade, uma tristeza, enfim, né, raiva e por aí vai. Quando nós temos isso, então, nós temos uma resposta fisiológica também que tende a ser relacionado com a nossa resposta emocional. Resposta fisiológica, para quem não sabe, o coração batendo mais forte, uma sudorese, né, então a gente começa a suar bastante, dor de barriga, coisas nesse sentido. E nós temos, então, uma resposta comportamental, que muitas vezes podem ser comportamentos de segurança, que são comportamentos que nós temos que acabam mantendo a gente no nosso problema. Ok, este é o modelo cognitivo normal. Situação, pensamento e reações. Então, resposta emocional, fisiológica e comportamental. O problema é que não para por aí. As pessoas não funcionam simplesmente, eu tenho esse modelo cognitivo e acabou. Não é assim que funciona. Na maioria dos casos, na verdade, todos os casos, tá? O paciente ele possui interpretações secundárias. Ele possui interpretações secundárias sobre cada parte ali daquele modelo cognitivo dele. Isso vai gerando novos modelos cognitivos, vai gerando ali justificativas para o seu funcionamento e isso vai fortalecendo as suas crenças disfuncionais. Então, um exemplo aqui, né? Então, eu posso ter uma interpretação secundária do meu pensamento automático. Então, vamos supor que eu tenho pensamentos, pensamentos obsessivos. Então, tá. Então, eu tive um pensamento obsessivo, tá? Um pensamento obsessivo lá, tal, sobre alguma coisa. Pensei algo errado, pensei uma coisa muito negativa. E aí, eu tenho uma interpretação secundária a respeito disso. Ai, meu Deus do céu, eu não posso pensar assim. É terrível ter este pensamento. Isso é uma coisa absurda. Somente pessoas loucas têm pensamentos desse nível e coisas assim. Quando eu tenho essa interpretação secundária, isso me gera mais desconforto. Então eu fico ainda mais ansioso, eu fico ainda mais triste.
muito mais chateado com essa situação. E essa tristeza reforça. Porque daí eu começo a pensar, então essa tristeza tem uma interpretação disso também. Nossa, tá vendo? Olha como eu fiquei triste. Isso deve mostrar que eu sou realmente disfuncional, que eu sou realmente problemático. E por aí vai. Se eu posso pegar um exemplo de um paciente com ansiedade social, que eu acho que é o mais clássico que eu gosto de utilizar, né, normalmente. Então, tem lá uma situação, é pensar sobre uma apresentação na faculdade, ou o encontro lá com os colegas, e aí o paciente pensa, então, ai meu Deus do céu, as pessoas vão me julgar, as pessoas vão me achar estranho, tá? Então as pessoas vão me achar estranho e vão acabar se afastando de mim. Isso gera uma ansiedade no paciente e ele tem então uma resposta comportamental de evitar ir nos lugares. Quando ele tem essa resposta comportamental de evitar ir nos lugares, tá? De evitar ir no lugar, de tentar fazer a apresentação, de sair com os colegas e coisas nesse sentido, a sua ansiedade diminui. Por conta da sua ansiedade ter diminuído, ele sugere uma interpretação secundária, de tipo, olha, esse comportamento deu certo. Eu não ir ao evento foi positivo para mim. Eu não realizar tal atividade foi positivo para mim. Porque eu acabei me tranquilizando, ficou tudo certo, né? Então, assim, as interpretações secundárias, o que elas podem fazer, né? Elas acabam gerando novos modelos cognitivos. Então, por exemplo, vamos supor o paciente fica ansioso. E aí ele tem uma interpretação dessa ansiedade, aonde, nossa senhora, eu não posso ficar ansioso. Ou por que eu sou assim? Isso não é justo, não é certo eu ter essa ansiedade. Eu nunca vou superar essa ansiedade. Isso gera um novo modelo cognitivo daquele paciente, onde ele começa a ficar triste, onde ele começa a se envolver em comportamentos relacionados com a tristeza. Isso pode desenvolver uma depressão ou não também. Até por isso que é interessante de observar que muitos pacientes que tem depressão, às vezes tem ansiedade e vice-versa, tá? Não é uma coisa tão estranha de acontecer, da gente encontrar no consultório. E acontece justamente por conta dessas interpretações secundárias, onde nós temos um esquema de funcionamento ali daquele paciente, um modelo cognitivo, e ele tem interpretações secundárias sobre várias partes. Então ele pode ter uma interpretação sobre o seu pensamento, eu não posso pensar isso, não é certo, tudo mais. Sobre a sua emoção, eu não deveria me sentir assim, eu nunca vou melhorar, isso é terrível e coisas assim. Ou sobre o comportamento, nossa, tudo bem eu me comportar dessa maneira, foi muito bom eu me comportar assim, eu me senti melhor fazendo isso, nossa, tá vendo, as pessoas não me rejeitaram porque eu evitei de ir no lugar, então deu tudo certo. Então essas interpretações secundárias fazem o paciente agir de uma certa forma que mantém ele no problema, porque ele reforça o seu funcionamento. Então isso é uma coisa que pode gerar novos modelos cognitivos, então novos modos de funcionar, e acaba também fazendo com que ele se mantenha no seu problema inicial. Então o que é o ciclo de manutenção da dor? É o que explica o paciente desenvolver e fortalecer os seus transtornos, o seu problema. Então ele começa a se comportar de uma certa forma que ele se mantém no seu problema. No caso do paciente com ansiedade social, quando ele evita se comunicar com as pessoas, ele na cabeça dele está evitando que as pessoas o achem estranho. Se eu não conversar com ninguém, ninguém vai saber que eu sou estranho. Se ninguém vai saber que eu sou estranho, eles não vão se afastar de mim. Esse é o pensamento do paciente com ansiedade social, por exemplo. E aí, ele então evita conversar com as pessoas. Só que no fim das contas, as pessoas acham ele estranho justamente porque ele não conversa. E aí, acaba dando o mesmo resultado. Ele fica preso no mesmo problema. Até porque ele não testa essa ideia de que as pessoas vão achar ele estranho. Porque isso é falso, isso é irreal, isso é exagerado. E mesmo que as pessoas achem ele estranho, as consequências disso não são tão terríveis quanto ele imagina. E ele não consegue também testar isso. Ele não consegue ver que ele consegue superar essa questão. Tá? Então, ele é utilizado tanto pelo paciente quanto pelo psicoterapeuta como base do tratamento. Quando nós temos isso do ciclo de manutenção da dor, a gente consegue descobrir, né, como o paciente se mantém no seu problema. O paciente consegue perceber, poxa, então eu percebo que sempre que eu me comporto dessa maneira, eu acabo mantendo o meu problema. Eu não ajudo
tá? Eu não me ajudo a atingir as minhas metas, os meus objetivos e por aí vai. E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.